Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Nós viemos aqui para recolocar o vídeo de quarta-feira, que nós tivemos um problema com a internet, mas agora tá tudo certo, tá bom? Segue conosco nesse estudo que é de grande importância e quero agradecer ao GEAL pela confiança, agradecer a vida, agradecer a espiritualidade por ter nos intuído a esse estudo e dizer que estamos felizes de estar aqui mais uma vez. Meu nome é Silvana, sou trabalhadora do GEAL e estamos mais uma vez empenhados em sermos melhores. Vamos fazer o estudo do Evangelho A Estranha Moral e dos itens 9 a 13, que tem como título Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão, tá? Então, vamos lá. Então, o nosso estudo está em Mateus, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36, Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53, e no Evangelho, dos itens 9 a 13, no capítulo 23, Estranha Moral. É um tema que, aparentemente, se formos observarmos apenas o que está escrito, é contraditório com o que Jesus veio e nos exemplificou em todas as suas atitudes, em todas as suas falas. Então, nós queremos dizer que é muito bacana estudar o Evangelho e fazermos a interpretação filosófica do que o tema pede para nós. Então, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigo os de sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículo de 34 a 36. Seguindo adiante, Jesus ainda disse: credes que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53. Então, observando esses 2 versículos, nós estaríamos dizendo: Jesus foi incoerente, contraditório, isso é um absurdo. Mas nós precisamos entender que a forma de interpretar, ela tem que ser filosófica. Ela não pode ser uma interpretação à luz de vocabulários ligados à matéria. Então, nós precisamos transcender o que está escrito nesses versículos, sabendo que Jesus jamais falaria, jamais pregaria a discórdia
entre os membros da casa. Então, Jesus, ele foi a personificação da doçura, da brandura. Ele não cessou de pregar, de nos ensinar o amor ao próximo. Jesus veio exemplificar a lei de amor na terra. Então, essas palavras que não vim trazer a paz, mas a divisão, são palavras de alta sabedoria e não podem ser interpretadas ao pé da letra, como Kardec afirma no Evangelho. Não podemos entendê-las apenas pelo sentido do vocabulário nosso aqui da Terra, preso a questões materiais. Por quê? Porque a missão de Jesus foi toda de paz. Jesus não veio trazer a discórdia. Jesus veio nos exemplificar a lei de amor. Então, a missão de Jesus foi de paz, foi de nos ensinar a sermos humildes, a sermos compreensivos diante dos ensinamentos que ele veio nos ensinar, e o principal deles foi a lei de amor. Então, se nós formos para outra interpretação, nós diríamos que Jesus estaria implantando, estaria trazendo a perturbação e a discórdia, que é uma consequência absurda, que é um entendimento absurdo. Então, o nosso bom senso diria que Jesus estaria incoerente, estaria mentindo. Então, temos que pôr o nosso bom senso em prática, compreendendo que Jesus não veio para desmentir-se, não veio para ser incoerente. Ele é o homem de bem, de referência da terra. Ele veio nos mostrar o que é ser o homem de bem, como é fazer de uma discussão uma ação amorosa. Essa foi a missão de Jesus, que era todo de compreensão, de entendimento em relação ao próximo. Então, o que aconteceu na época desses ensinamentos de Jesus? Ele encontrou oposição? Muita. E nenhuma oposição foi generosa com Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Então, a ideia dele encontrou muitas resistências. E nesses casos, a resistência era proporcional à importância dos resultados previstos que iria ter. Então, quanto maior é a ideia, quanto melhor é a ideia, tudo que nós definirmos aqui sobre a grandeza das ideias de Jesus, nós estaríamos com vocabulários empobrecidos diante da grandeza dos ensinamentos que Jesus veio nos ensinar. Então, tanto mais grandiosa fosse a lei, quanto mais grandioso fosse o entendimento, mais iria ferir os interesses da época. Então, foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus veio proclamar uma doutrina que arruinaria a base dos abusos daqueles que viviam aqui, que eram os fariseus, os escribas, os sacerdotes de seu tempo. Esses irmãos viviam batendo continência
para o poder que eles representavam aqui na Terra. Então, era um poder voltado para escravizar outros irmãos, um poder de exploração, um poder de fazer do outro que já tinha dificuldades ter uma dificuldade maior ainda, e Jesus não ficou satisfeito com essa situação da terra e se predispôs a ser o exemplo maior de homem de bem, exemplo de como utilizar a lei de amor. Esse foi Jesus. Esta é a doutrina de Jesus. Então, esses irmãos que viviam na ignorância, que eram os fariseus, os escribas e os sacerdotes, entenderam que se sacrificasse Jesus, mataria a sua ideia. Então, se eles sacrificassem o homem Jesus, as suas ideias morreriam também. Só que não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque as ideias de Jesus sobreviveram. As ideias dele cresceram diante daquilo que era representado aqui, diante do sofrimento dos irmãos que ainda não compreendiam a lei de amor. E que esses irmãos que viviam a lei dos profetas antigos, antes de Jesus, esses irmãos já sabiam que esse abuso de poder da sociedade poderosa, da sociedade que estava em evidência na época de Jesus, também não estava bom. Então, o que os irmãos fizeram? Trabalharam essas leis diante da verdade que elas representariam. Mas que verdade seria essa? Por que foi tão contrário aos ideais de Jesus? Porque Jesus veio proclamar a fraternidade, a amorosidade, proclamar que nós devemos sermos solidários com os irmãos que estão em situação de mais dificuldade do que a nossa. Essa é a ideia de Jesus. É uma ideia que ampara, é uma ideia que compartilha, é uma ideia que nós devemos repartir o que nós temos com o outro. Essas foram as ideias e foram contrárias às ideias de acumulação, às ideias de poder, às ideias de exploração da época. Então, as ideias de Jesus, elas vieram derrubar as crenças seculares a que elas se apegavam. E isso tinha um jogo de interesse muito grande. Tinha interesse, tinha muito mais interesse material do que uma convicção espiritual, do que uma busca de um amor verdadeiro entre os irmãos. Então, os interesses de poderes eram muito grandes. Era o interesse de o que é maior estar acima do que é menor. O que não tem continua sem o que ter. O que tem muito acumula mais do que tem. Essas eram as crenças. Crenças de que irmãos
eram melhores do que outros irmãos, porque tinham aqui na terra. O ter sobrepunha ao ser, e Jesus veio modificar isso. A ideia, no entanto, de Jesus, ela se avolumou, ela cresceu e sempre triunfou. Por quê? Porque como verdade ela se sobrepunha às ideias que tinha aqui. Elas não conseguiram sobrepor as ideias de Jesus, que foi organizado, que caminhou, que buscou irmãos para fazer a sua base aqui na terra, né? As lutas foram fáceis? Não. Foram difíceis, foram trabalhosas, necessitou de organização, de planejamento, né? Então, foram momentos vividos aqui na Terra de muitas dificuldades. Os apóstolos, os irmãos que concordavam com essa ideia, viveram momentos terríveis e foram inúmeras as vítimas que pagaram com a vida porque concordavam com as ideias de Jesus. Eles foram mortos, sacrificados, presos, porque estavam divulgando uma doutrina que falasse do amor e da fraternidade. Então, essa organização de Jesus incomodou a sociedade poderosa da época, a sociedade que estava no topo da pirâmide social, e aqueles que estavam lá embaixo, eles eram acolhidos, eles eram acolhidos mesmo, né? Eles mantinham a esperança de um mundo melhor. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 104, Emmanuel traz uma mensagem que chama a espada simbólica. O que significa essa espada que Jesus veio e que aparentemente trouxe a discórdia? Então, o livro Verdade e Vida foi psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Então, vamos analisar a espada simbólica. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus 10:34. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Jesus veio trazer uma paz diferente da paz que os homens queriam. Porque na expressão comum, ter paz, segundo Emmanuel, significa garantias exteriores. É eu ter mais dinheiro, é eu ter um local sossegado, né? E Emmanuel coloca assim: dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidado, rodeando-se o homem de servidores. Então, eu ter pessoas para me servir, eu estar na absoluta passividade para descansar. Essa paz que o ser humano pensa, que o ser humano quer, não é a paz que Jesus propõe. E aí Emmanuel continua: irmãos apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Essa paz não é a paz que Jesus trouxe para nós. Então, já entra em contradição com aquilo que o homem quer. E Jesus não veio aqui
para endossar tranquilidade com essas características, com características de passividade, de ociosidade, de ser servido. Não é a paz que Jesus veio trazer. Então, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, Jesus trouxe consigo a luta regeneradora. Então, essa luta regeneradora é a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina. Então, Jesus já modifica aí. Eu tenho um íntimo que tem um conhecimento e que precisa ser trabalhado, que precisa ser acertadas as arestas daquilo que eu ainda não aprendi ou daquilo que eu estou mantendo de conhecimento errôneo, preso na ignorância. Por que Jesus fez isso? Porque iniciou a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Então, a partir da vinda de Jesus, nós precisamos ter claro que Jesus modificou o conhecimento em relação ao ser, em relação ao nosso íntimo. Então, a espada que Jesus traz é o conhecimento interior pela revelação divina. E inicia aqui na Terra a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Então, primeiro grande princípio da doutrina de Jesus. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a Terra. Isso é o que o Mestre trouxe para nós. Mas que redenção é essa? Então, nós vamos avançando para entendermos, para compreendermos que redenção é essa. E nós estamos em primeiro lugar, porque a redenção da terra só vai acontecer na medida que nós, homens, estivermos trabalhando a nossa espada interior, o nosso conhecimento interior. E ele, Jesus, foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Isso nós temos que ter claro. Jesus foi o que mais trabalhou, foi o que mais exemplificou por meio de sacrifícios a mudança do mundo por um mundo interior melhor. E nos momentos que Jesus tinha necessidade, ele silenciava em si mesmo para voltar o silêncio que ele precisava, para voltar ao seu íntimo e buscar esses ensinamentos para exemplificar para nós. Então, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal. Isso é o que Jesus trouxe, constituindo em si a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Então nós vamos ter calma, nós vamos ter serenidade na medida que nós buscarmos o repouso no amor que Jesus trouxe para nos unirmos a Ele. Na medida que nós educamos o mal que existe em nossos corações por meio da nossa educação íntima, por meio da nossa reforma interior. Então, Jesus veio dizer para nós que dentro de nós tem uma individualidade. Por isso que no Evangelho fala-se tanto em coração. Que coração é esse que se une ao amor de Jesus? Nosso espírito, o nosso íntimo.
que mais perigosas sejam as situações que nós estivermos vivendo na Terra, nós deveremos ter a certeza e a serenidade inalterável que Jesus está conosco, que Jesus é o nosso conforto. Os ensinamentos de Jesus é o conforto que nós precisamos, é a paz que nós precisamos ter. E Jesus começou aí o combate de salvação para a humanidade. Então é por meio desse conhecimento íntimo, desse conhecimento interior e do nosso trabalho para nos melhorarmos. Então, começa aí o combate de salvação para a humanidade e, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Esta é a paz que Jesus traz. E Emmanuel ainda nos coloca, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Então não podemos compreender que Jesus veio trazer uma espada de sangue, veio trazer uma revelação por meio de guerras, onde irmãos brigam com irmãos, onde irmãos desrespeitam irmãos. Jamais Jesus trouxe isso. No livro Consolador, psicografia também de Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, na questão 304, tem o seguinte questionamento: qual o espírito destas letras? Então, qual o entendimento dessas letras? Não cuideis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, qual o entendimento disso? E Emmanuel responde: todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocham, são sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização, de condescendência, de transigência, de conveniências com as fraquezas do homem. Então, Jesus encontra resistência com isso, porque se eu tenho que me modificar, se eu tenho que aceitar as fraquezas que eu carrego, eu tenho que entender o que Jesus veio dizer. E será que eu quero sair desse repouso tranquilo, dessa acomodação dessas fraquezas? Então Jesus encontra resistência aí. Mas Emmanuel continua: mas a centelha de luz para que a criatura se ilumine nos planos divinos. Então Jesus não veio concordar com as nossas fraquezas, ele veio trazer a centelha de luz para que a criatura se iluminasse para os planos divinos. E nós precisamos entender que essa centelha divina, ela não é colocada em nós como se coloca água em um copo d'água. Ela é uma busca de cada um. Ela é o entendimento de cada um. E aí Emmanuel continua esclarecendo: a sublime lição do Cristo, ainda e sempre, porque não vai se esgotar, pode ser como a espada renovadora. Então o Cristo trouxe a renovação para nós nos melhorarmos, com o qual o homem deve lutar consigo mesmo. Em momento algum, Jesus disse que seria calmo, que seria tranquilo, que seria sentado esperando. Não, Jesus está dizendo: vá, busque a sua melhora. Então, ele trouxe a espada renovadora para o homem lutar consigo mesmo. Por quê?
porque nós carregamos velhos inimigos no nosso em nosso íntimo. Que inimigos são esses que nós carregamos no nosso coração ainda? Então, o inimigo da ignorância, e Emmanuel coloca em pares, ignorância e pela vaidade. O inimigo pelo egoísmo e o orgulho. Quantos de nós não carregamos esses inimigos em nós? E será que nós estamos entendendo essa espada que Jesus veio trazer para nós? Que ele não concordou com essas fraquezas humanas, que ele disse para nós: vá, estuda, busca um mundo interior melhor. Isso é o que Jesus trouxe para nós. Na questão 305, novamente, a afirmativa do mestre. Qual é a afirmativa do mestre? Porque eu vim pôr em discussão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Como deve ser compreendida em espírito e verdade? E Emmanuel vem e responde: ainda que temos de considerar a feição antiga do hebraico com a maneira vigorosa de expressão, devemos entender que o hebraico não era uma língua rica em vocabulários. Então, hoje, com o nosso desenvolvimento de inteligência, precisamos entender e compreender que seria um absurdo admitir que o Senhor, né, Emmanuel ainda fala assim, que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas mais elevadas expressões afetivas. Mas ele traz um entendimento que seus ensinamentos consoladores seria o fermento divino das opiniões. Então, haverá dentro do lar diferenças, mas tem que haver também o entendimento pela lei do amor, de compreender aquele que ainda não chegou no seu tempo hábil de entendimento e de compreensão desses ensinamentos. E Emmanuel continua ainda na resposta, que esse fermento divino das opiniões estabeleceria os movimentos naturais de ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um. De que forma? Pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Então nós precisamos, pelo nosso esforço, buscar o entendimento desses ensinamentos, mas nunca com posições que não sejam harmoniosas, com posições violentas, agressivas. Jamais Jesus trouxe esse ensinamento. No livro Ceifa de Luz, Francisco Cândido Xavier também, Emmanuel, existe a lição da espada. O que será a lição da espada? O que Emmanuel quis esclarecer com a lição da espada? Emmanuel trouxe que ainda há muitos aprendizes na Terra que prevalece o entendimento literal da palavra de Jesus para estender a sombra e a perturbação aqui. Então, ainda há irmãos que entendem esses ensinamentos da forma como está escrito? Sim. Por quê? Porque ainda há irmãos na ignorância e que ainda luta de forma sangrenta
em nome de Jesus. Mas se nós buscarmos o entendimento filosófico, o entendimento que traz a lei de amor, Jesus jamais trouxe a espada como forma de arma sangrenta, como forma de arma barulhenta, como forma de arma de guerra de irmão contra irmão. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Qual é a espada que nós temos que ter, segundo Emmanuel? A espada da disciplina e a humildade. De novo, Emmanuel trazendo os ensinamentos em pares. Então, eu tenho que ter disciplina e humildade. Disciplina com a minha boca, com a emissão da minha boca. Disciplina com o que eu vejo e eu entendo. Disciplina com o que eu ouço e eu entendo. Disciplina com todos os sentidos que nós temos à disposição aqui para compreendermos a nossa missão, os nossos compromissos aqui na Terra. Então, a disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam as atitudes em todos os passos aqui na Terra. Então, a disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe, então marcam a nós as atitudes em todos os passos aqui na senda, aqui na Terra. Então, irmãos, não é da forma que nós queremos. Nós podemos até compreender ao pé da letra, mas eu vou disseminar sombra e perturbação, porque o que o Jesus trouxe não foi essa espada de você usar o outro como um irmão que não tem a forma de defender e você ficar ali, vamos dizer assim, cutucando, você ser agressivo, você colocar em prática aquilo de ignorância que você ainda traz no seu íntimo. No livro Vinha de Luz, capítulo 105, tem um título, uma mensagem também de Emmanuel, que fala paz do mundo e paz do Cristo. Emmanuel vem mostrar para nós o que seria essa paz, o que nós temos que combater. Então, combateremos os inimigos de nossa paz, os inimigos ocultos. Quais são esses inimigos ocultos? Primeiro, o primeiro inimigo oculto é o nosso próprio eu. O primeiro inimigo oculto está em nosso próprio eu. Então, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade. Então, essa é a forma que aparece os nossos inimigos ocultos. O que eles fazem? Eles consomem ao preço da nossa própria consagração à felicidade dos outros. Então, eu passo por cima dos outros para que eu esteja bem. Então, é outro inimigo oculto que nós carregamos. E a única forma suscetível de nos conduzirmos ao império definitivo da grande luz é combatermos esses inimigos e combatermos com a espada que Jesus trouxe, que é a espada da luta contra o mal, ou a espada do amor que nós temos para trabalhar esse íntimo nosso. A paz no mundo e a paz do Cristo. Que paz é essa?
Por que o Cristo foi contra a paz que já tinha aqui? Então o Cristo fala: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, João 14, 27. Então ele deixa bem claro que ele dá a paz dele, mas não como o mundo dá, não como nós queremos. Então é indispensável não confundirmos a paz do mundo com a paz do Cristo. A paz do mundo, ela é ligada a bens materiais, a bens exteriores, e a paz do Cristo, ela é ligada a bens interiores, ao nosso espírito ou à nossa espiritualidade. O mundo consegue proporcionar para nós muitos acordos, muitos entendimentos, muitos arranjos nesse terreno. E nós conseguimos encontrar explicações maravilhosas sobre ter a paz do mundo. Mas o Senhor, e aí Emmanuel traz de novo Cristo como o Senhor, àquele que nós devemos nos curvarmos diante dele, àquele que é o significado maior de homem, de luz nesse planeta. Ele é o mestre que veio outorgar ao espírito a paz verdadeira. E a paz verdadeira é de bens que nós vamos levar e não de bens que ficarão na terra. Então, nos círculos da carne, o que significa isso? E Emmanuel esclarece e eu vou ler para vocês. A paz das nações, então as nações têm paz? Tem, mas costuma ser representada no silêncio provisório das baionetas. As baionetas são armas. Então, a paz do mundo é quando não tem guerra, é quando não há o desentendimento. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. Esse é outro tipo de arranjo que nós temos aí às vistas a todo instante. E às vezes nós falamos que estamos muito cansados, que a gente precisa descansar. O nosso descansar não é na paz do Cristo. O nosso descansar é estar ocioso e passivo diante da vida. Nos círculos da carne também, a paz é a dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias. É a manifestação do desespero doentio. Então, se eu me revolto com as minhas lutas, eu estou errando duplamente, porque eu nem estou buscando a paz e nem estou aceitando o mundo que foi me oferecido para eu me modificar. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. Então, se eu tenho meus caprichos satisfeitos, eu estou em paz, eu estou tranquilo. A dos vaidosos são os aplausos da ignorância. Os vingativos, a destruição dos adversários. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior dos irmãos inferiores, dos irmãos que estão abaixo na escala social. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. É o repasto opulento do estômago, é o estômago cheio, bem servido. E aí Emmanuel fala
embora haja fome espiritual no coração. Meus irmãos, não devemos esquecer, contudo, que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma, seria o espírito adoecido, o espírito cheio de vícios, o espírito carregando em si dores que nós nem imaginamos que nós estamos construindo para nós. Então, a paz do Senhor é a paz que excede o entendimento, que excede a educação. Ela é nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Esta é a paz que Jesus nos dá. E no Reformador, em junho de 1971, na página 130, por Emmanuel também, os doadores da paz, que chama, se alguém quiser buscar. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus 10:34. E Emmanuel vem reafirmando esse versículo, mensagem a mensagem. Então Emmanuel coloca: os obreiros da paz são sempre esteios benditos. Então, nós, enquanto obreiros da paz, somos os esteios benditos na formação da felicidade humana. Então, quem são esses obreiros? São os que falam na concórdia e que deixam esses ensinamentos fluir em seu íntimo. São os que escrevem concitando a serenidade. São os que pregam a necessidade de entendimento. Os que exortam a harmonia, os que trabalham pelo equilíbrio e, mais ainda, os que são coerentes dessas ações, destes ensinamentos, das mensagens que nós estamos trabalhando entre o que eu falo e o que eu faço. Essa coerência é que vai nos dar a sabedoria de crescimento espiritual aqui na Terra. A minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então o Divino Mestre esclarece e deu-nos claramente os ensinamentos que nós devemos perceber que para sermos construtores da paz, para trabalharmos essa paz em nós, é preciso saber doar o bálsamo vivificante em favor dos outros. Então, é preciso saber doar-lhe o bálsamo vivificante em favor dos outros. É no trabalho que nós vamos buscar essa paz. É na convivência que nós vamos aprender a sermos humildes, a sermos fraternos. É no trabalho que nós vamos acolher, é no trabalho que nós vamos colocar em prática todos os ensinamentos que o Cristo trouxe. E aí Emmanuel continua: basta às vezes o fogo da luta pelo próprio burilamento. Então, basta às vezes só nós mudarmos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ceder, silenciar, trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Mas mais ainda, abrir as portas do nosso íntimo, que está fechado. E aí, Emmanuel,
basta às vezes o fogo da luta pelo próprio burilamento no fechado recinto do coração. Então, irmãos, vamos abrir essas portas para a bondade, para o trabalho, quebrar em nós esse entendimento de paz na passividade, de paz com acúmulo material. Vamos pensar que Jesus viveu aqui na Terra com o maior conhecimento que nós já tivemos aqui, de forma simples, atendendo a todos, sendo irmão de todos e até hoje nos acolhendo e nos mostrando o caminho da verdade e da vida aqui. Então, que saibamos buscar a paz que Jesus nos dá no autoconhecimento e na nossa transformação interior. Muita paz, que Jesus nos abençoe.